A paz do Senhor Jesus esteja convosco que está me assistindo nesse momento. Pela graça de Deus, estaremos agora estudando sobre a segunda parte do Tribunal de Cristo. E nessa segunda parte, estaremos aqui comentando sobre 4 pontos do Tribunal de Cristo, dando continuidade à primeira parte. O primeiro ponto que vamos estudar e analisar nesse estudo é as consequências do julgamento. Segundo, recompensas perdidas. Terceiro ponto, ganhando recompensas. E quarto e último ponto que vamos estudar nessa segunda parte é a última batalha. Vamos analisar sobre cada um desses pontos, fazendo uma síntese aqui, e vamos aprender muito em nome de Jesus. Primeiro ponto, recompensa perdida. As recompensas que serão perdidas nesse tribunal de Cristo. Nesse julgamento, é bem verdade que os cristãos receberão ou perderão recompensas nesse tribunal diante de Cristo. Vamos analisar sobre isso aqui à luz da Bíblia, que se encontra em 1 Coríntios, capítulo de número 3, versículo 12 a 15. Vamos ler, abra sua Bíblia aí e me acompanhe, por favor. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 12 ao 15, que está escrito assim: E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará, na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão ou presente. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Quero aqui retomar para você não se esquecer, não se confundir, que nesse julgamento de Cristo não tem nada a ver com salvação, é obras, julgamento sobre as obras, as que vão ser consideradas como digna de presente por Deus ou não. Como a gente aqui já, como por base, lemos aqui nesses 3 versículos de 1 Coríntios, capítulo de número 3. Então, há possibilidade de perder obras? Sim. E vamos aqui analisar. Então, toda obra vai passar por esse juízo rigoroso do Senhor. E aí, o fogo do juízo vai declarar se ela vai ser recompensada ou não. Então essas são as consequências desse julgamento de Cristo no seu tribunal. Quero falar aqui no segundo ponto sobre recompensas perdidas. Concernente às recompensas perdidas, várias referências bíblicas indicam que as recompensas, amados, podem ser perdidas sim. As obras que o homem fez aqui na terra podem ser perdidas diante de Deus, desse tribunal aqui, de Cristo, e não ser recompensada. Observe que Jesus falou que aquele que se vangloria com as suas obras aqui na terra, Jesus fala que ele já ganhou o seu galardão. É por isso que ele nos cita um exemplo no evangelho que escreveu São Mateus, que devemos dar esmola com a mão direita para que a esquerda não veja, ou seja, não devemos tocar trombeta com as obras que realizamos para Deus aqui na terra. Por quê? Para não perder o galardão, para não perder essa recompensa diante de Cristo no tribunal. Concernente a recompensas perdidas, que aqui referido nesse segundo ponto, as recompensas podem ser perdidas sim, portanto a pessoa não se trata de salvação nesse julgamento de Cristo, nesse bema no grego, né? Tribunal. Não se trata de pessoas,
ou seja, se quem vai ser julgado para entrar no céu ou para o inferno, não é. Só são de obras, julgamento de pessoas salvas, que já são salvas. Na segunda epístola de João, no capítulo 1, versículo 8, está escrito assim, com relação às recompensas perdidas. Olhai por vós mesmo, para que não percamos o que temos ganho, antes recebamos o inteiro galardão. Então devemos, amados, ter cuidado para não perder, não se vangloriar, porque a glória de quem se vangloria, o galardão já é aqui na terra, já recebeu sua recompensa. Mas a melhor recompensa, o galardão, vem do Senhor neste grande dia, diante do tribunal de Cristo. Louvado seja Deus. Os escribas e os fariseus, eles perderam muita recompensa diante de Deus, porque eles se vangloriavam do que faziam. E, infelizmente, tem alguns fariseus nos nossos dias atuais que vivemos. Tem alguns fariseus que andam se glorificando, se vangloriando por aí com algumas obras que têm feito diante de Deus. Porém, vão ser envergonhados, as suas obras não vão ser aprovadas. Quando passar pelo fogo do juízo, vão ser todas reprovadas. Recompensa, perdidas. Muitos vão perder as suas recompensas. Tem cristão que só vai entrar no reino dos céus com a salvação, sem galardão nenhum, por se recusarem ou por se vangloriarem. Então, vão ser salvos pela misericórdia e graça do Senhor. Aqui nesse terceiro ponto que vamos analisar agora, ganhando recompensas. Quando falo de ganhar recompensa, somente os cristãos receberão coroas, os que vão ser recompensados. Ou seja, coroas que recompensam os crentes por suas obras bem-sucedidas, feitas, obviamente, claro, em Jesus. Então, somente essas obras serão recompensadas. O crente vai ganhar recompensas diante do Senhor com as suas obras bem-sucedidas, feitas em Cristo. E diante dessas obras que serão recompensadas, temos aqui a classificação de coroas que o crente vai ganhar no tribunal de Cristo. É bem verdade que essas coroas que eu vou citar aqui, isso aqui é simbólica, não é literal, coroa literal, não é, são simbólicas. Observe que os textos que vamos ler aqui juntos, consulte aí na sua Bíblia, se refere a um galardão, a coroa simbólica. Mas eu creio que, literalmente, os cristãos que vão serem recompensados, eu creio que usarão coroas. Literalmente, eu creio dessa forma e defendo essa tese. Então, são recompensados com coroas aqui. Temos a coroa da vida, a primeira. A segunda, a coroa da justiça, os que vão ser recompensados, né? A terceira, a coroa de glória. E a quarta coroa é a coroa de júbilo. E vamos analisar aqui à luz da Bíblia essas recompensas. A primeira recompensa do cristão que vai ser recompensado é a coroa da vida. E esta coroa da vida é concedida somente àqueles que perseveraram em meio às provações. Por que coroa da vida? Em Apocalipse, ou seja, vamos ler logo aqui em Tiago, capítulo de número 1, e versículo de número 12, sobre a coroa da vida. Assim está escrito em Tiago, capítulo 1, versículo de número 12. Bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ainda sobre essa coroa da vida, vamos ler aqui no livro de Apocalipse, capítulo de número 3, ou seja, capítulo de número 2 e versículo de número 10, que está escrito assim: Nada temas das coisas que hás de padecer, eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Então, amados, a coroa da vida é concedida àqueles que tiveram perante a morte e não negaram a Cristo. São aqueles que
morreram, como muitos cristãos morreram no Coliseu, que era um anfiteatro romano. Muitos crentes morreram naquela época, naquelas cruzadas, e não negaram a Cristo. Então eles vão receber, serão concedidas essas coroas da vida a eles. Observe que Jesus faz um paradoxo com os seus discípulos. Ele diz que aquele que quiser achar a sua vida, perdê-la-á. E aquele que quiser perder a sua vida, achá-la-á. Então Jesus estava se referindo à coroa da vida. Isso é um paradoxo que Jesus faz em relação à coroa da vida. Então vale a pena aquele que quiser ser salvo, se for possível, morrer, como no caso de todos os mártires. Esse é o significado da coroa da vida, concedida aos mártires, que morreram em Cristo, não negaram o seu nome, morreram queimados, torturados. Muitas coisas ruins fizeram para eles deixarem a Cristo, negar a Cristo, mas eles se entregaram à sua vida, não negaram. Então eles vão receber essa coroa da vida e entrar na vida eterna com o Senhor. Eles são dignos disso. Então essa é o primeiro presente, a recompensa, a coroa da vida. A segunda é a coroa da justiça. Essa coroa da justiça, ela é concedida àqueles que têm sede de justiça. Essa coroa de justiça, esse galardão, esse prêmio que será concedido no tribunal de Cristo, é concedido a todos aqueles que aguardam ansiosamente o retorno de Jesus Cristo. Então essas pessoas, elas serão concedidas, serão presenteadas no tribunal de Cristo com a coroa da justiça. Em 2 Timóteo, capítulo de número 4, e versículo 8, está escrito assim, o apóstolo Paulo falando: desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vida. Então essa coroa da justiça será concedida a essa classe de cristãos. Você que tem sede de justiça, não se conforma com injustiça, se prepare para receber essa coroa naquele grande dia. Louvado seja Deus. E a última coroa é a coroa de glória. Ou seja, a terceira coroa é a coroa de glória. Concernente à coroa de glória, é concedida aos pastores. Essa coroa de glória é concedida aos pastores que apacentam o rebanho do Senhor carinhosamente, com amor, e entrega a sua vida, se possível for, pelas ovelhas, pelo rebanho do Senhor. Então essa coroa será entregue aos pastores que tomaram conta das almas do Senhor aqui na terra, do rebanho do Senhor aqui na terra. Coroa de glória. Em 1 Pedro, capítulo de número 5, versículo 2 ao 4, diz assim: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, que é Cristo, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Então, no tribunal de Cristo, os pastores que cuidaram do rebanho do Senhor, eles serão galardoados com esta coroa de glória. Louvado seja o nome de Jesus. Então, pastor, você que cuida do rebanho do Senhor, se prepare que o seu galardão, o Senhor vai te dar essa honra, esta glória, a coroa de glória, tu vai receber naquele dia. Louvado seja o nome de Jesus. E a última coroa é a coroa de júbilo. A coroa de júbilo, ela é concedida para os ganhadores de alma. No tribunal de Cristo, essa coroa de júbilo é concedida para os ganhadores de almas. Ou seja, para os evangelistas, para os missionários que saem da sua terra natal para o exterior, terra distante, cultura diferente. Então, eles saem daqui para lá e vai fazer missão, uma missão transcultural. E esses servos do Senhor vão ser recompensados no tribunal de Cristo com a coroa
de júbilo, que será concedida para aqueles que fazem a obra do Senhor, os ganhadores de almas, os missionários, os evangelistas, que ganham alma pela lei, tem sede de alma, chora por convenção de pecadores a Cristo. Então essa coroa será concedida a essa classe de irmãos no tribunal de Cristo, que se encontra, a referência como base, nisso que eu estou falando, se encontra em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 19 e versículo 20, está escrito assim: porque qual é a nossa esperança, ou gozo, ou coroa de glória? Porventura, não sois vós também diante do nosso Senhor Jesus Cristo, em sua vinda? Na verdade, vós sois a nossa glória e gozo, ou alegria. Então, irmãos, essa coroa de júbilo, de alegria, será concedida no tribunal de Cristo, este presente maravilhoso, a você, missionário, a você, evangelista, a você que evangeliza. Amém? Se prepare, vamos ser galardoados com o Senhor Jesus. E o último ponto que eu quero tratar aqui, nessa videoaula com você, é sobre a batalha no céu. No final do tribunal de Cristo, o que acontecerá, irmão? No final acontecerá uma batalha no céu. Assim que terminar o tribunal de Cristo, esse julgamento, acontecerá uma batalha no céu. Mas por que isso vai acontecer, irmão? Vai acontecer porque, por incrível que pareça, pasmem os senhores e as senhoras que estão me ouvindo, por incrível que pareça, Satanás vai estar presente nesse tribunal, nos acusando. Mas acusando de quê, irmão? Ele vai estar nos acusando das coisas que eu comentei para você na primeira vídeo aula. O que será julgado no tribunal. Então, essas são as coisas que ele vai estar julgando nesse tribunal, vai estar nos acusando, melhor dizendo. Muitos dizem que Satanás não tem mais acesso no céu. Tem, irmãos, a Bíblia dá algumas referências que Satanás ainda hoje ele tem acesso no céu. Você pode analisar que Satanás ele foi acusar Jó, o servo Jó, no céu. Outra referência você encontra que Satanás tem acesso ao céu, no céu, em Zacarias. Ele está à direita do sumo sacerdote Josué, o acusando dos seus pecados perante Deus. Ele estava no céu, não era na terra nem no céu atmosférico, era no céu, onde Deus habita. Outra referência que Satanás tem acesso ao céu hoje, você pode analisar que Satanás ele pediu para cirandar com Pedro. Jesus afirma categoricamente para Pedro que ele pediu para cirandar com Pedro, mas o Senhor não permitiu, não deixou. E a última referência que o Satanás tem acesso no céu é aqui em relação ao tribunal de Cristo. Ele acusa, Apocalipse capítulo, em Apocalipse, amados, no capítulo de número 20, o inimigo das nossas almas, ele nos acusa de dia e de noite. Apocalipse afirma isso. Então, ele vai estar presente no tribunal de Cristo, acusando todos os cristãos. Em que ele vai nos acusar? Ele vai nos acusar, irmãos, a respeito da nossa conduta com os outros aqui na terra. Lembra que eu notifiquei isso no primeiro vídeo aula, em Mateus capítulo de número 18? Nesses pontos que ele vai acusar os fiéis no tribunal de Cristo. Segundo ponto, em que ele vai nos acusar? Das características carnais, em Colossenses capítulo 3, Romanos capítulo 1. A seguir, em que ele vai nos acusar perante Deus no tribunal de Cristo? Das palavras. Ele vai nos acusar diante de Cristo Jesus, através das nossas palavras. Em Mateus capítulo número 12, versículo 32 a 37, ao 37. E também das outras coisas que afetam a Deus. De talentos escondidos, de negligência para fazer a obra do Senhor aqui na terra, porque é o que tem de crente preguiçoso. Só Jesus tem misericórdia. Então ele vai nos acusar no tribunal de Cristo dessa forma. Então,
Só que não vai ter sucesso. Não vai ter sucesso. O Senhor não vai condenar ninguém. E eu gostaria de ler com você sobre essas acusações e a presença dele no tribunal de Cristo, no livro de Apocalipse, capítulo de número 12, versículos 7 ao 10. Leia a sua Bíblia aí e me acompanhe, por favor. Apocalipse, capítulo 12, versículo de número 7 ao 10. Está escrito assim a palavra do Senhor. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhava o dragão e seus anjos. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado o Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. E houve uma grande voz no céu que dizia, agora é chegada a salvação e a força e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante de nosso Deus os acusava de dia e de noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Então, amados, essa batalha vai ter no céu quando terminar esse julgamento. Ele vai acusar os irmãos, não vai achar nenhuma condenação concernente ao inferno, como ele quer, o Senhor Jesus Cristo. Vai justificar todos aqueles, porque ele morreu por nós. Então vai ter esse confronto no céu. Não devemos confundir essa batalha com a primeira batalha que teve. Satanás teve, é um erro também aqui, quero corrigir, chama Satanás hoje de Lúcifer. Esse nome, Lúcifer, aquele que brilha, aquele que resplandece em luz, que é o nome original no hebraico. Não podemos chamar, porque ele perdeu esse nome original. Então, essa batalha vai ser, amados, no final do tribunal de Cristo. Não é a mesma batalha que aconteceu quando Satanás caiu. Não é, não devemos confundir. E quando vai acontecer esse conflito? Vai ocorrer mais ou menos no meio da grande tribulação. Quando, cerca de 3 anos e meio, vai ter esse conflito, ele vai ser precipitado dos céus à terra, Miguel e os seus anjos vão precipitar ele. Diante de tanta acusação, Deus vai falar para Satanás. A mesma coisa Deus está vendo. Quero aqui fazer uma conjectura. Deus vai falar para Satanás. Chega, já basta de tanta acusação. Fala para Miguel. Miguel reúne os seus anjos. Tem esse conflito e ele é precipitado para a terra. E é nesse momento que ele vai vir com muita fúria para perseguir Israel. No capítulo 12 de Apocalipse, você vai ver a fuga da mulher, que simbolicamente ali é Israel, a fuga. Então vai ser nesse momento que ele descer furiosamente, vai usar o anticristo e os demais, e vai tentar exterminar com Israel logo após dessa descida. E aí dá-se os 3 anos e meio de intensa grande tribulação. Então, amados, isso é o que vai ocorrer quando terminar o tribunal de Cristo. Fica com Deus, e aqui deixo a minha paz. A minha paz vos dou. Que o Senhor Jesus lhe abençoe. Amém?